Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, já deixa o seu like aí no começo do vídeo, antes que você esqueça. Se você quiser, no final do vídeo você tira o seu like, não me indique o seu like, tá? Então vamos aí ver o capítulo 4 de Provérbios, onde ele fala que a sabedoria é suprema. E a gente vai ver aqui, ó. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Então, o principal conselho para alguém que quando vai falar alguma coisa é que a, a pessoa que está oferecendo esse ensino, ela pode até não ser boa, mas o ensino em si, ele é muito bom, porque ele não é baseado na sabedoria própria, mas a sabedoria que vem do Pai. Então, por isso, a questão do ensino precisa ter uma certa persistência para que a pessoa não abandone esse ensino, tá? E a gente vai ver onde que era a fonte do ensino desse cara e ver aqui também um modelo de família. Quando eu era pequeno, ainda pequeno, não, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai e um filho muito especial para minha mãe, tá? Então a pessoa está falando aqui, Salomão, que ele era uma pessoa muito especial para sua mãe. Então já vem aqui um modelo de família, onde a mãe se apegava muito ao filho e o pai estava sempre na companhia de seu filho. E o pai estava na companhia do filho fazendo o quê? Ensinando. Ele me ensinava e dizia. E geralmente a gente fica na companhia dos nossos filhos, pelo que eu vejo, ainda não sou pai, serei em breve. A pessoa ela fica na companhia do filho fazendo tudo menos ensinar. Ela corrige, só que corrige de uma maneira quando já aconteceu. Quando na verdade o que a Bíblia ensina é instruir a criança e ensinar muito antes dela fazer algo errado. Falar para ela se apegar às palavras, ó, o pai de Salomão que ele falou, ó, se apegue às palavras de todo o coração. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Então, vê qual é o propósito de Davi ao ensinar Salomão. É fazer com que ele obedeçam os mandamentos que ele ensina e se apegar às palavras justamente para que o filho tenha vida. E muitas vezes os pais que eu vejo, eles querem proteger a vida do filho em vez de mostrar que o filho ele deve ter a vida por meio desses mandamentos. E na real, esses pais eles querem proteger os filhos de algumas coisas e no final eles acabam não fazendo nenhuma coisa e nem a outra. Por isso, o mais importante sobre a questão de filhos é ensinar os filhos a ter uma sabedoria que vem do pai, tá? E se apegar às palavras que o pai e a mãe falavam também. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Ou seja, ele fala, ó, você tem que ser ativo e tem que buscar maneiras de obter essa sabedoria, esse entendimento, não se esquecendo das palavras e nem se afastando delas. A questão de não se esquecer das palavras é ter as palavras sempre em mente. E apesar das palavras poderem estar sempre em mente, você tem a opção de se afastar dessas palavras de sabedoria ou não. Ele está instruindo aqui para que não se afaste dessas palavras. Não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Então ele está falando aqui para criar um relacionamento com a sabedoria, tá? Que aqui eu vejo muito relacionado ao relacionamento que a gente tem com o Espírito Santo, em que ele nos traz a sabedoria, quando a gente ama ele, ele cuida de nós e ele nos protege, tá? Ele derrama da sua graça sobre a nossa vida. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Então, vê o que a sabedoria ela ensina. Ó. O conselho da sabedoria é: procure ter sabedoria. E o conselho do conhecimento é: procure ter conhecimento. Entendeu? O conselho da obediência é: procure ser obediente. Então, está relacionado não só a você entender, mas a você viver aquilo, executar de fato. Use tudo que você possui para adquirir
entendimento. E no final, a gente possui poucas coisas. Tudo bem, a gente pode até possuir dinheiro, a gente poderia usar esse dinheiro de alguma maneira, investir para obter esse entendimento, mas o que todo mundo tem é tempo. Então a gente pode usar tempo e deveríamos, na real, utilizar todo o tempo que a gente possui para adquirir esse entendimento e se dedicar à sabedoria. Ele fala aqui, ó, dedique a autoestima à sabedoria, ou seja, honre a sabedoria. E ela o exultará, ou seja, ela honrará você. Abrace-a e ela o honrará. Então você será exaltado e honrado por conta da sua dedicação e da maneira como você abraça, envolve a sabedoria. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. E eu coloquei aqui diadema, porque a gente pode ver muito em relação à cidade de Diadema. Mas aqui a gente vê que é uma coroa de pedras preciosas, até bem fina. Elas são bem finas assim, são é lindo, né? Uma joia muito, muito bonita. Tem algumas para mulheres aqui, mas acredito que também tenha para homens aqui. Principalmente os reis, acredito que eles usavam essas joias, essas diademas na cabeça. E é justamente isso que a diadema que a sabedoria vai colocar na nossa cabeça. Uma diadema, uma joia, algo que brilha e chama a atenção. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Quando a gente aceita o que os nossos pais dizem, e não só o que eles dizem, mas a própria sabedoria, a gente vai ter vida longa. Isso está alinhado lá com o primeiro mandamento com promessa, que é honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão prolongados na terra. Então, quando a gente honra, ouve e abraça, cuida em fazer, a gente vai ser próspero e vai ter a vida longa. Quem não ouve o seu pai e sua mãe tem uma vida curta, tá? Quem não honra a sabedoria tem uma vida curta. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Tá? Então, ele falando aqui sobre a sabedoria iluminando esse caminho e você podendo caminhar de maneira retilínea por esse caminho, porque justamente você está enxergando. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida, colocando aqui em relação à instrução como um pilar de dependência da vida daquele que a usa. Então Deus ele trabalha muito nisso no nosso interior, nos instruindo justamente para quê? Para que a gente possa ter uma vida tranquila e evitar certos perigos que poderiam trazer muitos males à nossa vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande pelos caminhos dos maus. Aqui um conselho para quê? Para não trilhar o mesmo caminho que as pessoas que são ímpias e nem andar no mesmo caminho daqueles que fazem maldades. Evita o que é esse caminho. Não passe por ele, afaste-se e dele e não se detenha. Nem avalie esse caminho. Quando o caminho é do mal, a gente nem deve avaliar, deve descartar, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Ele está falando aqui em relação de pessoas que intentam contra a vida de outras, ou querem fazer maldades, tá? Pois se alimentam da maldade e se embriagam da violência. Misericórdia, até parece que é o Satanás aqui. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então ele compara o caminho, a vereda do justo, a vida do justo, como a luz da alvorada. E a luz da alvorada que é a luz do sol nascendo, tá? Então, de alguma maneira, a luz ela começa fraca. Então, a vereda do justo, o caminho do justo, ele começa a ser iluminado, mas não está iluminando plenamente. Mas à medida que o justo caminha nesse caminho, é como o sol que ele nasce e vai até o meio-dia e ele fica em plena claridade. Ou seja, à medida que o justo anda no caminho do Senhor, anda no caminho da sabedoria, a sua vereda, o seu caminho, ele vem e é clareado como se fosse
até o meio-dia. Veja que isso acontece progressivamente, mas isso vai aumentando gradativamente. Em contraponto, né, os caminhos dos ímpios são como densas trevas, nem sequer sabem onde tropeçam. Ou seja, essa luz, ela nunca nasce nem bem fraca. É como se ele andasse sempre em trevas. Meu filho, escute o que eu digo e preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, falando sobre a questão da sabedoria, pois são vidas para quem a encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, tá? E eu gosto muito desse provérbio porque ele fala sobre guardar o coração e sobre blindar o seu próprio coração. Porque quando a gente não blinda o nosso coração, o que acontece? Coisas ruins podem penetrar ele e acabam contaminando. É como se o coração fosse uma fonte de vida e o que a gente deixa passar, ele tem acesso a essa fonte. E a fonte, ela pode jorrar águas doces ou salgadas, dependendo daquilo que entrar no seu coração. Então, tome cuidado com aquilo que você deixa entrar no seu coração, entendeu? Aqui é um conselho muito bom para que você venha aguardar, venha blindar o seu coração. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então aqui está falando outro conselho muito prático. Coisas que a gente fala que muitas vezes são perversas, intentam contra o caráter, contra a vida de outra pessoa, que é pra gente afastar de falar dessas coisas, tá? E fiquem longe dos seus lábios a maldade, nem sequer tocar em assuntos maus, assuntos maldosos para fazer o mal para alguém ou para fazer qualquer tipo de coisa, a gente deve fazer. Olhem para frente, mantendo um olhar fixo no que está adiante de você. Então, aqui ele estava falando em relação ao coração, à boca, e agora ele fala em relação aos olhos. Então ele fala que é para olhar sempre para frente, no sentido de sempre olhar para o objetivo, mantendo esse olhar fixo no que está diante de você, diante desse objetivo. Então, o nosso objetivo, em maneiras gerais, deve ser sempre um cristão que serve a Deus com um espírito íntegro e reto. Tá? Então a gente tem que olhar fixo para isso, justamente para essas coisas que estão ao redor não virem atrapalhar. Ele coloca que muitos se contraponto, fala sobre o caminho reto, caminho tortuoso, e a gente está vendo aqui como que é essa relação da vereda do justo, da vereda do ímpio, e como que o ímpio ele desvia sempre o seu caminho enquanto o justo ele se mantém retidão, justamente porque ele tem um lugar para chegar, beleza? Então veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Ou seja, apesar de você sempre ter que olhar para frente, você tem que ver sempre onde você está pisando. Se naquilo que você está baseando as suas tomadas de decisões e a sua vida, ele é sólido, é firme, para quê? Para que os nossos passos estejam seguros. Não se desvie nem para a direita, para a esquerda e afaste os seus pés da maldade. Então ele está falando aqui, tem que olhar reto e não ficar desviando, entrando nesses assuntos laterais e a gente acabar afastando o nosso pé dessa vereda do justo e indo para cometer maldade. Eu espero que você tenha ficado até aqui. Se gostou, deixa o like aí. Não esqueça do like, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E até mais.